Oi, oi, som. Boa noite, graça e paz a todos os amados irmãos. Estão aqui na nossa escola bíblica desta quinta-feira, mês de novembro, fim de ano já batendo as portas. E também quero saudar a todos que nos acompanham nas redes sociais, através do nosso Facebook aqui da PIB de Timbaúba. Convido você também que está assistindo aí de forma online, né, que possa compartilhar, cola o link aí, envia para alguém. O assunto de hoje é um assunto bem atual, é um assunto muitas vezes até polêmico, mas nós vamos entender à luz da Bíblia. Esse estudo já foi dado aqui algumas vezes, eu vou repetir, né, visto que o momento requer isso, né? Pena que muitos irmãos ainda não estão aqui, estão faltosos e não vão poder participar, mas nós estamos com o nosso culto também presencial, né? Estamos com alguns irmãos aqui, mas estou sentindo a falta de muitos irmãos que também poderiam estar aqui nessa noite, tá certo? Mas se está em casa, assista aí a nossa live e participe conosco, tá certo? Escutando, ouvindo, com atenção tudo que vai ser falado aqui nessa noite. Eu vou dar início fazendo uma oração, pedindo para que Deus nos ajude nessa noite, nessa aula, que seja uma aula proveitosa para todos nós, que nós possamos aprender, tirar dúvidas, né? Vocês que estão aqui no templo podem fazer perguntas também, né? Pode levantar a mão e a gente tira dúvidas também aqui, conversa. Você que está em casa pode comentar, mas infelizmente eu não vou, talvez eu tenha como acompanhar aqui pelo meu celular algum comentário, tá certo? Então, eu não vou prometer se vai dar certo, mas caso você queira enviar algum comentário, se der para mim responder, tá certo? Eu vou estar lendo aqui pelo meu celular. Então, vamos orar. Senhor Jesus, queremos te dar graças por mais um dia de vida. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu infinito amor, por ter nos resgatado do pecado, por ter trazido a salvação para todos nós. Louvado seja o teu santo e maravilhoso e perfeito nome, Senhor. Ó Pai, também te pedimos perdão pelos nossos pecados, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, quando nós erramos, quando nós, ó Pai, erramos o alvo, fazemos aquilo que não é do teu agrado, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a viver uma vida santa, uma vida que glorifica a Deus em todos os lugares onde a gente estiver. Que possamos ser igreja, não somente aqui nesse templo, mas que possamos ser igreja na rua em que moramos, na nossa casa, no nosso trabalho, e também em meio a esse período tão complicado de se viver no aspecto social, que é a questão da política, não falando da política, mas da politicagem, que nós como cristãos possamos nos envolver de forma correta à luz das Escrituras. Então nos ajuda, Senhor, nos ajuda com esse estudo, nos dá sabedoria, compreensão, para que a gente entenda à luz da Bíblia os nossos o que nós devemos fazer diante desse cenário em qual o Brasil está vivenciando hoje, um cenário muito importante na história do nosso país, que é mais um ano de eleição no qual estamos às vésperas. Então abençoa, Senhor, esse estudo, abençoa que está em casa assistindo, que todos nós possamos ser edificados e aprender bastante nessa noite, para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Vou convidar o nosso irmão Leandro para trazer 2 louvores. Logo após os 2 louvores, a gente já dá início aqui ao nosso estudo. O estudo de hoje vai falar sobre política, né? Há quem diga que não é um assunto para a igreja, mas hoje nós vamos falar sim sobre política à luz da Bíblia, né? Como deve se comportar o cristão na política. Então, fique aí atento, certo? Logo mais após os louvores nós já damos início ao nosso estudo. Leandro. Ok, som. Graças para a igreja.
O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, refrigera minha alma e guia-me por tuas veredas de justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da morte, não temeria mal algum, pois tu estás comigo e me proteges. E eu bem sei que a tua bondade e o teu amor me seguirão. Enquanto eu viver, tenho certeza em que tua casa habitarei. Todos os dias da minha vida eu viverei para o teu louvor. Esperarei seguro em ti, meu bom pastor. Refrigera minha alma e guia-me por tuas veredas de justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da morte, não temeria mal algum, pois tu estás comigo e me proteges. E eu bem sei que a tua bondade e o teu amor me seguirão. Enquanto eu viver, tenho certeza em que tua casa habitarei. Todos os dias da minha vida eu viverei para o teu louvor. Esperarei seguro em ti, meu bom pastor. E eu bem sei que a tua bondade e o teu amor me seguirão. Enquanto eu viver, tenho certeza em que tua casa habitarei. Todos os dias da minha vida eu viverei para o teu louvor. Esperarei seguro em ti, meu bom pastor. Esperarei seguro em ti, meu bom pastor. Eu não posso entender que o amor seja apenas discursos ou poesias, canções que não mudem a dor de ninguém. Pois quem mais ensinou sobre o amor e por amor a si mesmo entregou, tudo fez em silêncio. Não entendo pessoas nas ruas sem pão, sem abrigo, maltratadas, pisadas, feridas por quem diz que sabe amar. São as contradições que as palavras humanas jamais vão poder explicar. Feridas por causa do amor, amados querendo ferir. Quem sabe amar é por Deus iluminado. O seu destino é amar e ser amado. Onde
onde estiver, no mais alto monte ou no profundo mar, surgirá alguém que o amará também. Quem sabe amar leva a cura ao ferido, reparte o pão e anima o abatido, pois suas mãos serão neste mundo como as mãos de Deus. Como um anjo bom, tudo que tocar receberá o amor. Amém. Agradeço a Deus pela oportunidade. Amém. Meus amados irmãos, mais uma vez, boa noite para você que chegou aqui agora, você que nos assiste, está entrando agora na nossa live. Hoje o assunto é o cristão e a política, o que a Bíblia diz sobre isso, né? Como o cristão deve se envolver na política, a forma correta, né? Conscientemente. Então, quero convidar você, juntamente conosco, a participar desse estudo abençoado, já que estamos às vésperas desse evento tão importante aqui na nossa região. Antes, quero trazer logo os avisos aqui, comunicados. Na verdade, só é um, que é com relação ao nosso culto de domingo, né? Os irmãos estão cientes, domingo não vai ter o culto, foi transferido para o sábado, antecipado para sábado, de 7 horas da noite. Atenção para o horário, certo? Você que é líder de PGM, coloca lá no grupo do PGM, reforçando para os irmãos lembrarem. Sábado, 7 da noite. 7 da noite, não vai ser de 5:30 da tarde. Sábado, 7 da noite. Também vai ser a ceia do Senhor. Então, o culto de ceia, sábado, 7 da noite. No domingo, o templo estará fechado. Domingo das eleições, dia 15, dia das eleições, não haverá o nosso culto. Foi antecipado para sábado, certo? 7 horas da noite. A liderança da igreja vai ter uma reunião. Então, quem é líder, né, da igreja vai ter uma reunião de 5:30 da tarde. Então, você que faz parte da liderança da igreja vai vir de 5:30 da tarde para cá. Mas os irmãos, né, que não fazem parte da liderança, somente de 7 horas da noite a gente dá início ao culto de celebração memorial à ceia do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então fica aqui esse comunicado, esse aviso. Você que está nos assistindo, já reforça aí para os seus irmãos, certo? Lembre eles, para que não dê a viagem perdida e para que nem venha no horário errado, né, no nosso culto de sábado. Deixa eu ver mais algum comunicado. Acho que é demais não. É somente esse aviso que eu gostaria de destacar. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Romanos, capítulo 13. Você que está em casa também pode abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia. Romanos, capítulo 13. É um texto muito conhecido, né? Quando a gente vai falar de política, das autoridades, de a gente ser submisso à autoridade política, ele vai falar um pouco sobre essa questão, sobre a obediência às autoridades. Sejam elas aqueles que são prefeitos, governadores, presidente, mas como uma outra autoridade, como um policial, um médico, enfim, de outras profissões. E diz assim, a minha Bíblia está na linguagem de hoje, tá certo? Não trouxe a minha outra Bíblia, está na linguagem de hoje, mas vamos lá, tentar acompanhar aqui. Romanos 13:1. Obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele.
Assim, quer que se revolta contra as autoridades, está se revoltando contra o Deus que ordenou, e os que agem desse modo serão condenados. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom, e elas o elogiarão. Versículo 4. Porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de vocês. Mas se você fazer o mal, então tenha medo, pois as autoridades de fato têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo deles sobre os que fazem o mal. Versículo 5. É por isso que você deve obedecer às autoridades, não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. E é por isso também que vocês pagam impostos, pois quando as autoridades cumprem seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Portanto, paguem ao governo o que é devido, paguem todos os seus impostos e respeitem e honrem todas as autoridades. Amém? Esse aí é o texto de Romanos capítulo 13. Eu não vou me aprofundar versículo por versículo, eu vou dar aqui um panorama geral, porque se a gente for fazer um estudo aprofundado desse texto, a gente vai ter que dividir aqui umas 3 aulas de escola bíblica, para a gente se aprofundar. Então eu vou trazer aqui mais um panorama, um pouco desse texto e adentrar no assunto aqui também em vários outros versículos. Eu ia botar até os slides aqui, porque eu vou citar muitos versículos, para que os irmãos não percam tempo procurando, mas quem tiver trago alguma caneta, pode anotar, ou depois assiste aí a live e procura os textos que eu vou citar aqui, que é sempre bom. Eu sempre digo, né? Você tem que analisar o que o pregador está falando, né? Sempre esteja atento, para saber se o que eu estou falando está realmente, de fato, em coerência com a Bíblia. Então, esse texto de Romanos 13... vai falar sobre a gente obedecer às autoridades. As autoridades, o presidente, o governador, o prefeito. E diz que essas autoridades foram destituídas por Deus. Foi Deus que colocou o nosso presidente que está hoje. Foi Deus que colocou a governadora do nosso estado. Falando aqui do Rio Grande do Norte, para você que assiste em outro estado, talvez o governador. Foi Deus que colocou o prefeito, né? Ele que governa tudo, ele tem todo o poder, ele é que destina, né, faz as coisas acontecerem. E o governo, né, as autoridades, elas têm um objetivo, que é fazer bem à sociedade. Eles vão governar, vão administrar a sociedade, um país, um estado ou uma cidade. E governar no sentido mesmo de fazer o bem. Fazer o bem. A gente tem direito à saúde, à educação, a gente tem direito à alimentação, a uma moradia, embora a gente saiba que muitas pessoas estão excluídas desse direito por causa da desigualdade social, por causa de maus governantes que estão envolvidos na corrupção e acaba desviando dinheiro, e aí os direitos essenciais para a vida humana não conseguem chegar a todo mundo por causa disso. E o texto aqui ele vai continuando falando das autoridades que são permissão de Deus, que Deus coloca, que Deus ele também tira. E também ele vai dizendo aqui uma coisa muito importante no decorrer do texto, que diz, olha, obedeçam às autoridades, respeitem as autoridades, honrem as autoridades. Claro, você não vai honrar as autoridades mais do que a Deus. Deus está sempre em primeiro lugar. Deus está sempre em primeiro lugar. E aqui, nesse texto, Romanos 13, ele vai dizer, olha, você não é para ter medo das autoridades, porque as autoridades, elas vão punir, vão castigar somente quem faz o mal. As autoridades vão castigar, vão punir quem faz o mal. Por isso nós temos aí os presídios super abarrotados, não cabe mais, né? Deveria construir mais para caber tanta gente envolvida no mundo do crime. Aí ele está falando aqui, olha, se você faz alguma coisa errada, tenha medo das autoridades. Deixa eu ver aqui o versículo.
Versículo 3, ó. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom e elas o elogiarão. Esse é o versículo 3, Romanos 13, 3. Então, se você, por exemplo, né, aqui em Timbaúba acontece muito isso, cidade pequena, todo mundo aí andando de moto, sem capacete, sem habilitação, de repente chega a polícia rodoviária estadual, né? E aí cada um que esconde a sua moto, esconde seu capacete, ou seja, por quê? Porque está com medo, porque se a polícia pegar você todo errado, né, ele vai levar a sua moto e vai vir multa, ou seja, você vai ser punido, você vai castigado por você estar andando de forma irregular segundo a lei dos homens. Então, por isso que o texto está dizendo aqui que se você, vou repetir, ó, somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes. Então, se você faz o mal, se você anda errado, você realmente vai ter medo. Você não vai, assim que avistar a viatura, você vai se esconder. Pernas para que te quero, né? Deixa até a moto ali e pega o beco. Então, é isso que acontece. E pasmem, né? Sabia que nós, como cristãos, devemos ser exemplo até nisso? Mas infelizmente nem sempre acontece. Mas a gente que é discípulo de Jesus, a gente deve andar correto também nesses detalhes. Então, se eu não tenho uma habilitação, eu não estou apto para dirigir uma moto. Ah, Wilke, mas isso é besteira, Deus não vai levar em conta. Meu irmão, é a Bíblia. Ele disse que nós temos que obedecer às autoridades. Então, se eu estou irregular, seja numa questão de uma moto ou de qualquer outra coisa, que eu deixe de fazer, eu estando errado, esteja fora da lei, isso é considerado também pecado. As leis existem para colocar ordem no mundo. Imagina se não tivesse lei. Tendo lei, o mundo já está a bagaceira que está. Desculpa aqui o termo bagaceira, certo? Mas é a minha forma de expressar, é assim mesmo. Então, o mundo já está na bagaceira do jeito que está. Imagine se não tivesse lei. Porque, na verdade, muita gente vive hoje como não se tivesse lei, né? Até porque, muitas das vezes, a lei realmente só está bonita lá no papel, na prática, não está punindo quem pratica o mal. E aí nós temos aqui a violência contra os animais, né? Um exemplo aqui. Aqui é só exemplos para a gente ainda se aprofundar, né? Hoje a lei está mais rígida para quem maltrata os animais. E se a gente também maltrata, isso também é pecado, né? Até porque você está maltratando uma criatura que foi feita por Deus, criou. Deus criou os animais, né? Então assim, mano, Deus condena o mundo. Então toda vida que a gente age fora da lei, a gente está pecando. Mas existe uma exceção que permite que eu e você desobedeça às autoridades sem pecar. Existe uma exceção onde eu e você pode desobedecer uma autoridade sem pecar. Mas aí tem que ter coragem. Isso acontece mais nos países onde existe a perseguição religiosa, a intolerância religiosa. Ou seja, se um governante, se um presidente de um país, se um prefeito, um governador, ele proíbe você de carregar uma Bíblia, de você evangelizar, aí nesses casos você pode sim se voltar contra o governante. É a única exceção. É a única exceção, né? Que permite que você se revolte, que você não obedeça às autoridades. Então, se o que ele pede vai contra a palavra de Deus e você é firme na palavra de Deus, você não vai se submeter. Daniel passou por isso, né? Sadraque, Mesaque e Abednego também. A gente vê exemplos na Bíblia onde governantes, você não pode orar. Se você orar, Daniel foi para onde? Para a cova dos leões, né? Os 3 jovens lá foram lançados na fornalha de fogo. Por quê? Eles tinham um estilo de vida baseado na escritura, no temor a Deus. Então, quando Nabucodonosor, que era o que governava lá, proibia tais atitudes, eles bateram para aí. Tudo bem, você é autoridade, mas eu escolho servir a Deus. Eu não abro mão do meu Deus, eu não abro mão dos princípios bíblicos, eu não abro mão do que é obediência e temor a Deus. Você pode botar várias leis aqui, mas se bater contra os meus princípios, contra a minha fé, e foram para a fornalha,
foi para a Cova dos Leões, e existem vários outros cenários. E isso acontece diretamente na Coreia do Norte, por exemplo, que é o país onde existe a maior perseguição a cristãos. Lá as pessoas morrem, são torturadas, são estrupadas. Acontecem casos terríveis com relação a isso. Então, nesses casos, você pode sim ir contra as autoridades. Mas, com relação às leis dos homens que são aplicadas, a gente deve obedecer. Então, pagar nossos impostos, não ser veaco. Por mais que a gente não veja, né, eu vou pagar aqui o IPTU, mas eu não estou vendo nada na cidade acontecer. O problema lá de quem estiver roubando vai prestar contas com Deus. Mas eu, enquanto cidadão, tenho que contribuir com meus impostos e lutar por uma sociedade mais justa e por um imposto também justo, né? Um preço justo. E aí cabe a nossa parte como cidadão. Meu irmão, a palavra política, ela não pode estar fora da igreja, nem fora da nossa vida. Todos nós somos políticos. Wilker, mas eu nunca me candidatei a vereador, a prefeito. Eu não sou filiado a nenhum partido. Política não é você somente ser filiado a um partido. Política é você pensar, você fazer uma crítica, ter uma ideia, isso já torna você um político. Então, política não se resume a ser um candidato. Política é a arte de você também pensar. Por exemplo, cada pessoa aqui na sua casa governa a sua casa de uma forma. Então, você é o político na sua casa. Você é que comanda como é que os seus filhos devem ser criados. E já tem a casa vizinha que cuida dos filhos de uma forma diferente de você. As regras mudam, estão entendendo? Tem casa que as regras são essas. O menino não pode pegar no celular de tal hora. A hora de estudar é essa. Na hora da refeição é todo mundo na mesa. Não quero ninguém fora da mesa, de frente para a TV. Tem que almoçar aqui, todo mundo junto. Isso aqui é política. Então na minha casa funciona assim. Mas na casa do vizinho a política é outra. É mais liberal. Não, vocês querem almoçar, pode almoçar no quarto, na cozinha, no lado de fora. Enfim, não se importa. Mas veja, cada casa tem a sua forma de governar. Então isso também é política. Os irmãos não devem ter medo da política. Os irmãos devem ter medo da politicagem. E aí eu vou diferenciar. Que aqui é onde muitos irmãos, né, infelizmente, pecam. Né? É na politicagem. Mas a política, ela é uma palavra que deriva da língua grega, que se refere à ciência de governar, de bem administrar. E a política, ela envolve todas as áreas da nossa vida, como eu bem citei aqui. A interação humana, a forma que você governa a sua casa, a empresa, o seu trabalho, a escola, as instituições, tudo tem uma forma de governar. Tem regras, tem leis dizendo o que você pode e não pode fazer. Então, isso daqui é a política. A política é algo bom. É algo maravilhoso. Então, não tenha aversão, não tenha raiva da política. Não tenha raiva da política, ame a política. A política é um meio maravilhoso, inclusive para a gente mudar a realidade também da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Como? Eu contribuindo, sendo um bom cidadão. Então, o problema é que hoje se mistura política com corrupção, né? Quando fala em política, a primeira palavra que vem à nossa mente é o quê? Corrupção. Mas a corrupção está dentro da politicagem. E o que seria a politicagem? Aí eu vou falar aqui o que é que faz parte da politicagem. Eu vou citar aqui alguns elementos que fazem parte da politicagem e que não fazem parte da política. Eu só quero dizer para a igreja que em tempos de crise moral, em tempos de crise política, a igreja deve ser um exemplo íntegro de participação cívica do combate à corrupção. Compreendam isso, é muito sério. Em tempos de crise política, em tempo de crise moral, a igreja deve dar um exemplo íntegro, honesto, em termos de comportamento diante do cenário que a gente está vivenciando. Então, não é errado, eu já vou respondendo aqui, não é errado o cristão participar da política, porque a política é algo bom, mas é a forma que você entra, né? As formas que você se comporta dentro desse movimento, desse contexto que nós estamos vivendo, que muitas das vezes está errada.
E aí isso é politicagem. E aí eu vou explicar melhor o que seria essas formas erradas. Então, pode um crente se envolver com política? Pode. Não só pode, como deve. Não só pode, como deve. E aqui o leque é grande para eu falar sobre questão. Aí você fala, Wilke, qual é a sua opinião de um pastor que é candidato a vereador, ou então um pastor que é prefeito, que é vereador, que é deputado? Isso aqui eu trato em outra questão, tá certo? Em outra aula. Que já me mandaram um zap perguntando se eu ia falar, me aprofundar sobre isso. Mas isso aí fica para outra aula sobre essa questão de eu ser missionário. Por exemplo, sou missionário aqui da igreja e também sou vereador. Isso é correto ou não é? Em outra aula eu debato isso aí. Mas vamos lá, o que seria politicagem? Eu vou começar agora. Antes de falar o que é politicagem, deixa eu ler aqui um texto que é do livro O Cristão e a Política, do John Mark Arthur. É um comentarista, inclusive tem vários comentários na Bíblia, tem a Bíblia John Marco Arthur. Inclusive eu indico para você que quer comprar, Vinícius, né? Que gosta muito, sempre me pergunta sobre Bíblias de estudo. A John Mark Arthur é uma Bíblia muito boa de estudo e comentário bíblico. Ele diz assim, ó: como cristãos, devemos procurar contribuir pelo que é bom e justo para a sociedade. Então, quando algo acontece no cenário político que me dê a oportunidade de contribuir e votar pelo que é justo e honrável, que irá honrar a Deus, que irá proteger a sociedade do mal, neste caso, como cristão, eu devo votar pelo que está de acordo com os padrões bíblicos. A gente tem princípios, certo? A gente tem princípios que são inegociáveis. E é importante, quando o candidato for lhe visitar, ou você assistir às lives, ou um discurso, você questionar o seu candidato, né? Você vai questionar, claro, sobre saúde, sobre educação, você em todas as áreas, mas também existem temas, né, que eles nem gostam de falar, eles fogem. Por exemplo, princípios que a gente defende. O senhor é a favor da ideologia de gênero? Né? Imagina aí. Como é que ele vai responder isso? Se é que ele sabe o que é ideologia de gênero. Tem candidato aí que não estuda não, viu? Tem candidato que realmente está totalmente... Então, o senhor é a favor do aborto? Qual é a sua visão sobre o aborto? Qual é a sua visão sobre a liberdade religiosa? Entendeu? Então, existem áreas também bem particulares da nossa fé cristã que a gente não pode abrir mão. Mas entenda, a gente também tem que questionar sobre as outras coisas, não somente sobre isso. O mundo perpassa, nós temos muitos problemas sociais que nós devemos também questionar. Mas enfim, a gente deve se envolver, né, de forma justa e honrável e correta diante da política. Gente, o que é politicagem? Politicagem é a forma errada de se envolver na política. Se a política é algo bom, maravilhoso, é algo de Deus, eu posso dizer, certo? A politicagem é algo que tem um efeito totalmente contrário. Eu vou citar aqui características de uma pessoa que ela não faz política, mas ela faz politicagem, certo? E não se preocupe que eu estou bastante... Esse é um tema, eu não vou citar nome de candidato de cidade nenhuma, nem posso, nós temos a zero eleição. Igreja não é curral eleitoral, também eu quero deixar bem claro isso. Graças a Deus, os irmãos que estão aqui, preza pelo pastor, a nossa igreja, a gente não influencia, né, a igreja, a gente não trata a igreja como curral eleitoral, né? Ou chama, eu apoio tal candidato, vamos orar por ele e tal. A gente ora por tudinho, eu oro por todos os candidatos, né? Eu oro por todos os candidatos aqui da cidade, independente de cor de bandeira, de partido, seja lá o que for. Enfim, mas igreja não é curral eleitoral. E nem você pode transformar o púlpito também em um comício. Infelizmente, existem igrejas, entre aspas, que são verdadeiros palanques. E isso é abominável. Isso é inaceitável dentro de uma igreja. Isso não pode acontecer, isso não é de Deus. Então, pastor que abre espaço para transformar o culto em um comício, ele é um pilantra. Desculpa também, mais uma vez eu uso palavras fortes, né? Mas é um pilantra, está errado, isso é pecado, isso não pode acontecer, isso é injusto, certo?
A gente não pode influenciar. Cada um tem que fazer a sua consciência crítica, analisar os candidatos e escolherem. Né? De minha parte, nunca, né? Nunca que eu quero influenciar, e não é o meu objetivo também com esse estudo. Ao contrário, o objetivo desse estudo é alertar a igreja como se comportar de forma ética e que agrada a Deus, certo? Esse é o objetivo. Um dos pontos de uma pessoa que faz politicagem. A pessoa que faz politicagem, ela é uma pessoa idólatra. Idólatra. Ela tem um coração que idolatra determinado candidato e determinado partido. Idolatria, meus irmãos, não é somente uma imagem de escultura, como a gente está tão normal, né, falando aí de outras igrejas que adoram imagens, enfim. A gente pensa que idolatria é fulano que fica lá venerando uma imagem de escultura, que paga promessas, enfim. Não, idolatria pode ser qualquer coisa que você coloca acima de Deus. Tudo que você coloca acima de Deus é idolatria. A idolatria pode ser o seu cachorro, pode ser a minha calopsita, pode ser a minha esposa, pode ser o meu carro, pode ser o meu Flamengo, o meu Palmeiras. A idolatria, meu irmão, pode ser qualquer coisa que você coloca acima de Deus. Você coloca acima de Deus, você venera, você está com aquilo no seu coração e aquilo toma um espaço, uma dimensão enorme na sua vida, que aquilo ocupa todo o seu tempo, suas forças, seus desejos, suas vontades. Né? Quantas pessoas deixam de vir para a igreja porque estão assistindo um jogo de futebol? Quantas pessoas deixam de vir à igreja porque estão agora assistindo uma live? Quantas pessoas deixam de vir à igreja por causa que estão trabalhando para políticos? Comprando votos, vendendo. Porque você pensa que isso acontece só com o povo de fora? Não. Infelizmente, com tristeza, eu também não vou dizer que isso é um exemplo, isso não é discípulo de Jesus. Pessoas fazem isso, não é discípulo. Uma pessoa que diz que é cristã e está nesse exato momento vendendo, comprando voto, meu amado irmão, é um Judas Iscariotes. Né? Está negando a Deus, está negando a Jesus. Isso não pode acontecer. E sabe o que é que faz as pessoas fazerem isso? Idolatria, cegueira. Isso, o nome desse pecado é idolatria. Idolatria. A pessoa que tem politicagem no seu sangue, na sua vida, ela é uma pessoa que ela está com determinado partido, está com determinado cor de bandeira, e ela é tão cega, ela é tão apaixonada pelaquela cor, por aquele candidato, que não importa se o candidato é corrupto, mas ele vota nele. Não importa, é a minha cor é que tem que vencer. Parece uma partida de futebol, né? Um Flamengo e Vasco, ou então um Corinthians e um Palmeiras. A minha cor vai ter que vencer. Eu não quero saber se o camarada não presta, se o camarada não fez nada pela cidade, pelo meu país, pelo meu estado. Se dane, mas a minha cor tem que vencer. Meu irmão, isso é uma cegueira, isso é idolatria. É idolatria. E aqui o que é que a Bíblia diz sobre idolatria? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. 1 Coríntios 10, 14. Depois você pode assistir a live lá na sua casa e anotar que eu vou citar muitos textos bíblicos. Então, primeiro ponto, idolatria. Fujam. Isso aqui é o conselho que eu dou a vocês. Fujam da idolatria, seja de um partido político, seja de um determinado candidato, seja da sua calopsita, seja do danado que estiver ocupando o seu espaço. Fuja da idolatria. Fuja da idolatria. Isso é um pecado, isso deixa você distante de Deus, isso faz com que você esqueça Deus e dê atenção a outras coisas. Isso faz um mal danado. Em 1 João capítulo 5, versículo 21, ele vai dizer: filhinhos, guardem-se dos ídolos. Você pensa que um ídolo também é só uma imagem de escultura? Não. Um partido político, um candidato também pode ser um ídolo da sua vida. É a sua imaginha de escultura que você adora todos os dias, que você obedece todos os dias, que você faz tudo o que ele pede todos os dias.
Então o ídolo não é só uma imagem de escultura. O ídolo é tudo aquilo que você também adora, se rende, se prostra diante de determinadas propostas. Então, idolatria, politicagem, dentro da politicagem está cheio de pessoas idólatras. Esse é o motivo que nós cristãos não podemos nos envolver com política dessa forma. Leandro. É porque hoje querem negociar, né? Querem negociar. E querem ler a Bíblia com outro olhar, né? As pessoas gostam hoje de interpretar a Bíblia cada um à sua forma. Ontem eu estava fazendo uma visita, né, na família Casa de Régia, Paula, Tarragessa, Adriel, e a gente estava falando sobre essa questão, né, do que é o amor. Hoje a sociedade prega o quê? Todas as formas de amor são válidas. E em nome do amor se mata. Em nome do amor se explora. Em nome do amor pode haver violência. Em nome do amor, pessoas do mesmo sexo podem se relacionar. Enfim, são temas polêmicos que hoje até, né, a lei está rígida, pode dar até prisão, enfim. Mas, na verdade, o que é o amor, né? E aqui já fica outro tema para a escola bíblica, mas é bem colocado, Leandro. Wilke, mas digamos assim, só temos duas opções, né? E todos dois defendem tal pautas. E aí? Faz uma análise geral do contexto geral, de toda forma, o que for menos pior, a gente, né? Ora, primeiro lugar, ora. Deus, me ajuda, Senhor. Eu já postei isso aí também. Mas para a questão política, né, eu aconselho que questão histórica, quem estudou sabe o quanto a gente sofreu para que a democracia, que é o direito ao voto, chegasse a todo mundo. Então, né, a gente não pode jogar fora a oportunidade, a única oportunidade que a gente tem de tentar melhorar o nosso país. Né? Aqui é um conselho, aqui também cabe a vocês, aqui é uma opinião minha, eu não voto em branco. E nem oriento ninguém a votar em branco nem nulo. Eu voto no menos pior nesse contexto. Agora, essa frase que você falou também é verdadeira, mas eu não aplicaria para essa questão. Mas você pode aplicar também, não está errada, tá certo? Bastante compreensível. Então, meus amados irmãos, essa é a idolatria. Eu também não proíbo aqui, os irmãos, eu não sou radical. Eu não estou falando aqui que você não deve vestir uma camisa de uma determinada cor de um partido e uma camisa de um amarelo, um azul. Irmão, não tem problema. O problema não é você vestir uma camisa, certo? O problema é você realmente idolatrar. Não tem nada de errado. A gente vive numa sociedade
que a gente tenha liberdade de expressão. Isso é um direito civil. Isso é um direito civil. Então, nós podemos sair à rua para protestar, né, seja de uma forma satisfeita a favor do governo, como também contra o governo, quando esse está fazendo coisas ruins. Já que o papel do governo é fazer coisas boas. Então, quando o governo está fazendo coisas ruins, e aí o nosso Brasil teve vários processos de impeachment, né, do Collor, da Dilma, enfim, vários protestos aí que têm gerado a mudanças, a punição de... Veja o caos que está no Rio de Janeiro, né? Veja o quanto é difícil você escolher um governante no estado do Rio de Janeiro. Que é governador tudo preso, é deputado, é prefeito. É um estado que tem sofrido muito. O Brasil todo tem sofrido, mas o Rio de Janeiro tem sido muito maltratado com relação a isso. Orem pelo Brasil e orem também pelo Rio de Janeiro. Em especial, o Rio de Janeiro é um estado que tem sofrido bastante com essa questão da corrupção. Então, meus irmãos, vamos lá. Andando. Idolatria. A pessoa que faz politicagem, ela é uma pessoa idólatra. Ela está com aquele partido, ela está com aquela cor e não abre mão, mesmo que aquele partido, que aquela cor seja ruim para a cidade. Ela está tão cega, está tão apaixonada, ela age de forma irracional, né? E ainda tem, gente, hoje a sociedade, meu Deus, tem gente ainda que vai assim pela maioria, né? Maria vai com as outras. Saiu uma pesquisa, o candidato está lá em cima. Não, eu vou votar só em quem vai vencer, eu não vou votar em quem vai perder. Né? Aquele que só quer votar no que vai ganhar. Veja, aí você nem analisa, você não quer saber de nada, quer saber que ele está na frente, eu vou votar. Está na frente, né, segue o líder. Não se aplica ao futebol, mas na política tem muita gente que vota assim. Meu candidato está, olha o tamanho da passeata dele, olha o monte de moto, de carro, de gente, eu vou votar nele. Então tem gente, infelizmente, com essa mentalidade, imaturidade. E por isso, né, muita gente tem sofrido, muitas cidades, estados, nosso país tem sofrido com governantes terríveis aí, que Deus também permite. E para punir o povo, pelas escolhas erradas também que tem feito. Né? Veja lá aqui no Egito, né, a questão das pragas lá, não aplicada, assim, não tem muito a ver com a questão do governo, enfim, mas por causa do pecado do povo, Deus mandou pragas, Deus também permite, né, algumas coisas acontecerem para ver se o povo acorda. Vamos caminhando. Idolatria não é apenas adorar outros deuses ou imagens sem vida. Idolatria é colocar qualquer coisa acima de Deus em nossa vida. Podemos idolatrar uma pessoa, um emprego, um partido político, a nossa profissão, o dinheiro. Para evitarmos a idolatria, devemos sempre pôr Deus em primeiro lugar em tudo que a gente fizer. Quer fugir da idolatria? Coloque Deus em primeiro lugar. Deixe o Senhor governar a sua vida, a sua mente, o seu coração. E você vai fazer as escolhas certas. Porque você vai estar sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Coloque Deus em primeiro lugar. A pessoa que faz politicagem, segundo ponto, é uma pessoa corrupta. É uma pessoa idólatra e é uma pessoa corrupta. Por quê? Vende voto. Ou se vende. Vem um determinado candidato com uma proposta, né? Inclusive muitas propostas furadas, né? Eu prometo um emprego. Sai prometendo emprego a todo mundo, não tem condição de, quando ele ganhar, colocar esse povo todo. E os meus também, mesmo que ele coloque os meus errados, o meio mais correto é por meio de um processo seletivo ou no concurso público. É a forma correta, né? Pela competência, atribuição de cada um. Às vezes você, né? A sua família tem um monte de votos, chega o camarada lá, olha, se eu emprego 3 pessoas da sua família. Às vezes essas pessoas não têm nem atribuição para o cargo lá que ele vai colocar você, né? E a cidade vai sofrer com isso. Mas enfim, tem gente que está vendendo e tem gente que está se vendendo. Aí o que é que a Bíblia fala? Colossenses capítulo 3, versículo 25 diz: quem comete injustiça receberá de volta a injustiça. E não haverá exceção para ninguém. Esse texto é forte. Colossenses 3, 25. Quem comete injustiça receberá de volta a injustiça. E não haverá exceção para ninguém. Meu irmão, não se engane, Deus vai cobrar.
vai chegar um dia que todos nós vamos prestar conta com Deus dos nossos atos, das nossas atitudes. Então aquilo que você está fazendo nos escuros, às escondidas, Deus está vendo. Deus vê tudo, não só aplicando essa questão da política, em todas as áreas da nossa vida. Em Provérbios capítulo 16, versículo 8, ele diz: é melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Tá, é melhor ter meu pouco salário, mais honesto do meu trabalho, do meu ganha-pão, do que ter muito dinheiro, sendo que esse dinheiro veio de coisas injustas. Dinheiro errado, dinheiro que veio da merenda da escola, dinheiro que era da educação, dinheiro que era da saúde, e eu estou aceitando o suborno. Eu prefiro ser pobre, mas ser honesto, do que ser rico e desonesto. E todo crente deve pensar assim, né? Então, fujam desse tipo de coisa. Não vendam seu voto, e muito pior, nem vá oferecer, nem vá ser aviãozinho. Igual acontece no tráfico de drogas, né? O que vai deixar as drogas. Não seja aviãozinho de santinho político, não. De capetinha político, não, né? Um desse não é santinho, é capetinha político. Não seja um aviãozinho. Provérbios capítulo 11, versículo 1. O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Diz aqui Provérbios 11:1 que o Senhor repudia as balanças desonestas. O que é balança desonesta? É exatamente quando a coisa está errada. A balança da justiça tem que estar equilibrada. Certo? Igualdade, justiça para todo mundo. Então, quando a balança pesa, é porque alguém está desequilibrando. Desequilíbrio nunca faz bem. Dê uma rodada aqui bem grande e sai nesses batentes. Que você sabe o que é desequilíbrio, né? Pega um cabo de vassoura, aquela brincadeira, coloca o cabo de vassoura e fica rodando. Depois saia correndo aqui nessa escada. Você o que é que acontece? O desequilíbrio é terrível. Então, o desequilíbrio é o roubo, é a corrupção, é você agir contra a lei. Quando você está fazendo isso, você está sendo uma pessoa desequilibrada, e Deus repudia as balanças desonestas. O nosso Deus é um Deus limpo. Ficha limpa, Ele tem. Ele tem. Ele é o ficha limpa, certo? E Ele odeia quem é ficha suja. Ele repudia, Ele não gosta desses tipos. Então a gente, como devemos ser semelhantes a Deus, se eu sou discípulo, se eu imito o mestre, então eu vou agir de forma honesta, em meio a esse cenário crítico que a gente está vivendo. Falei aqui de idolatria e falei de corrupção. Politicagem. Quem é politiqueiro? O que é que acontece? É uma pessoa que está envolvido em brigas e discussões. Abra a rede social, que é só tragédia. Eu não aguento mais abrir meu Facebook, não. Né? Seja com os comentários de Caicó, de Timbaúba, de todo o Brasil. É uma verdadeira baixaria. E a baixaria me deixa mais triste, mais quando eu vejo os crentes lá, sabe? Sendo baixo também. Desculpa, eu vou sempre usar crente assim, entre aspas. Descendo o cacete com palavras vulgares. Não é uma crítica construtiva, mas é realmente a pessoa é idólatra, certo? Ou seja, está cega. A pessoa é corrupta. E além disso, fica promovendo e alimentando discussões bestas nas redes sociais. Estou falando redes sociais, mas pode ser na sua casa, na rua que você mora com seus vizinhos, discutindo, brigando mesmo por causa de política. Mas nunca brigou por Jesus. Às vezes tem gente que mete o pau no cristão, mete o pau em Jesus, e você não abre a boca para defender Jesus, mas se bulir no seu político, o negócio fica sério. O cara sai de si, vai defender, e tem hora que tem que apartar, que você vê a hora, ter um pega para capar grande e acabar tudo no presídio. Hoje se mata por política, inclusive. Tem cidade que a violência é tão grande que mata, né? Então, meus amados irmãos,
Quem é politiqueiro, ele gosta de brigar, ele gosta de discutir de forma realmente não sadia, de forma errada. Ele é cego, ele defende, ele está ali, ele não aceita uma crítica. Essa é a pessoa politiqueira. Infelizmente, nas redes sociais, dá ânsia de vômito quando eu abro as minhas redes sociais, quando eu abro os status do meu WhatsApp. Dá uma ânsia de vômito. Ver pessoas defendendo candidatos políticos como fossem os deuses. Mas, para defender Jesus, eu sou tímido. Eu tenho vergonha. É assim, infelizmente. Aí o que é que a Bíblia diz com relação a isso? Nós somos chamados para quê? Mateus capítulo 5, versículo 9 diz: bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Nós somos chamados para ser pacificadores e não geradores de discórdia. Nós temos que ter palavras amáveis, palavras justas, honestas, educadas. Eu posso discordar de alguém, mas de forma educada. Então tome cuidado com as palavras, com o que você fala, com o que você escuta. Cuidado para que você não seja um alimentador de briga, mas seja um pacificador. Quando você vê o clima se fechando, chega aquele que você vai acalmar os ânimos de ambos os lados. Para aí, vamos com calma, não é assim. Vamos parar, vamos conversar, vamos dialogar, vamos pensar. Né? Dá um sossega-leão, compra um comprimido aí. Estou brincando. Mas seja um pacificador. Provérbios 18:6 diz: as palavras do tolo provocam brigas. As palavras do tolo provocam brigas. Meu irmão, quem está arranjando intriga, briga nesse período, estou falando aqui do contexto político, mas serve para as outras áreas, mas né, como a gente está vivendo esse contexto político, quem está discutindo é uma pessoa tola, pessoa que está com baixaria, pessoa que está agindo com má educação. Essa é uma pessoa tola. À luz da Bíblia, uma pessoa tola, pessoa que não tem sabedoria. Tá certo? Aí Provérbios 13, versículo 10. O orgulho só gera discussões. Né? Porque tem um orgulhoso, eu tenho um orgulho desse partido. Eu tenho um orgulho dessa bandeira. E o orgulho faz você gerar discussões, porque quem é muito orgulhoso não aceita quando o outro vir e fizer uma crítica. Quando o outro vem falar, não é bem assim, olha, o candidato ele fez isso, fez aquilo, tal, mas o seu orgulho não admite que você está errado. Então, vai gerar uma discussão, você vai discutir, você não vai aceitar isso. Ah, se a gente tivesse o orgulho de ser cristão, né? Se esse orgulho fosse usado para isso, eu tenho orgulho de dizer que eu pertenço a Cristo, eu não me envergonho do Evangelho, é orgulho. Eu tenho orgulho do meu Deus. Né? Mas não, infelizmente, na nossa fraqueza humana, nossa fraqueza da carne, muitas vezes esse orgulho está direcionado a algo carnal, a algo que não vai trazer benefício nenhum para nós, a não ser tragédia. Provérbios 15, versículo 1. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Olha aqui, ele vai fazer um contraste. Ele vai dizer que a resposta calma desvia a fúria, mas que a palavra ríspida, ou seja, aquela palavra dura, mal educada, ela desperta a ira. Por isso eu digo, a gente tem que pedir a Deus sabedoria quando a gente vai falar alguma coisa, para que a gente vai falar não magoe ninguém, não ataque assim ninguém, não queira destruir ninguém, que seja uma palavra abençoadora, né? Existe a forma da gente mostrar ao irmão que ele está errado, né? E com amor, não desejando mal, né? E essa questão também da politicagem, essa questão de ser adversário, né? O pessoal trata mesmo como uma luta de MMC, né? É MMC que chama? Não, é matemática isso, né? UFC. Essa eu fui longe, viu? Mais um mico aí para cortarem da internet e jogarem.
Vai virar meme. Enfim, então, meus amados irmãos, o UFC, tem gente que trata a política como UFC. A gente tem que entender que aquele que pensa diferente de você, ele não é seu inimigo, poxa. Ele é apenas uma pessoa que pensa diferente de você. Todos nós aqui pensamos diferente um do outro, inclusive em coisas dentro da nossa própria igreja. Existem várias denominações, né? Um acredita que o batismo tem que ser assim, outro é assim, outra, enfim, existem algumas diferenças doutrinárias, mas cada pessoa, ela tem uma forma de pensar sobre algo. E assim, a gente deve respeitar. A gente também não pode obrigar e forçar ninguém. O meu candidato tem a melhor e você tem que votar nele e tal e tal. E Deus, ainda usa Deus, né? Deus falou que você votasse nele. Profeta do capeta. Ore por todos, né? Ore por todos, lembra? Ore por todos. Nossa, que Deus já escolheu, Deus já mandou. Essas profecias aí não dá certo não, viu? Então assim, meus amados irmãos, vamos ter cuidado, bastante cuidado com essas coisas também. Então, quem está dentro da politicagem é uma pessoa que tem no seu coração muita idolatria, é uma pessoa que tem dentro do seu coração muita corrupção, e veja como essas coisas são totalmente contrárias ao Evangelho. São palavras muito fortes. Eu dizer que um camarada está dentro da igreja e ele é idólatra. Eu dizer que tem uma pessoa dentro da igreja e ele é corrupto. Eu dizer que uma pessoa dentro da igreja e ela gera discussões em vez de ser pacificadora. Mas infelizmente tem, né? O joio e o trigo. Mais um ponto aqui. Estou encerrando, viu? Vou encerrar de 8h30. É 8h06. Paixões. Uma pessoa que é politiqueira, eu já falei que ela é idólatra, e se a pessoa é idólatra, ela está apaixonada. E a paixão, ela é muito perigosa, porque aquilo também que eu já falei, a paixão não faz você ver os defeitos. Né? Acontece muito quando a gente está começando a namorar, está paquerando, né? Você não vê o defeito da outra pessoa. Você só vê o lado bom da pessoa. Então a paixão, ela faz isso. Aí o que é que a Bíblia diz sobre as paixões? Gálatas 5:24 diz: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. As pessoas que pertencem a Cristo crucificaram, mataram as suas paixões e os seus desejos. Então essa pessoa agora, ela se liberta das suas paixões. E aqui eu vou entrar vou abrir aqui um parênteses sobre essa questão de passeata, carreata, que muita gente também tem dúvida. Will, que entra dentro da paixão eu querer olhar uma passeata, querer acompanhar. Meus amados irmãos, vamos lá. É o seguinte, sabe aquele texto do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 6:12, que ele diz: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixaria que nada me domine. Então, na verdade, nós podemos muitas coisas. É um direito seu sair da sua casa para defender um candidato, não tem problema, né? Certo? Não tem problema. O problema é quando você faz isso da forma errada. E quando é que a gente faz isso da forma errada? A paixão, a idolatria, a corrupção leva a que a gente acabe se envolvendo com essas coisas e dando lugar para que acenda alguns desejos da nossa carne. Então eu estou ali naquele meio, está todo mundo agitado, todo mundo dançando, as músicas inclusive mundanas, às vezes as músicas insultando o candidato adversário, e a gente acaba meio que já entrando no clima também. Então a gente precisa se dominar. Não é errado, mas assim, se você vê, meu irmão, que você não se domina, se for para estar lá, para estar passando vexame, não vá não. Se sua fraqueza é a política, não vá não. E mesmo assim, mas olhar não é pecado, gente. Você olhar uma passeata e até acompanhar não é pecado, dependendo da forma que você se comporta, não é. Se você não é pecado, você ter uma posição e defender a posição. O pecado é o que você vai fazer lá dentro, no meio de tudo isso.
Então, se você vai dançar, se você vai demonstrar idolatria, né, lá, você vai perto do candidato, não vai nem perto, vai longe, aí fica lá morrendo. Não vou nem acenar aqui que é perigoso, né? Não pode fazer nenhum sinal nas mãos direitas. Aí você está lá querendo agarrar o candidato e beija, e abraça, né? E aquela... Isso é muito feio. Isso é um mico. Isso é idolatria, essa besteira, tá beijando, em meio de uma pandemia, numa pandemia mais ainda, né? O povo, a política chegou, a pandemia parece que acabou, né? É todo mundo de mãos dadas, se abraçando, tal. Sabe, meu irmão? É um comportamento assim que não cabe muito para o momento que nós estamos vivendo. Eu não faria isso, né? Eu numa passeata não faria isso. Na verdade, eu nem gosto de ir, até porque também como liderança da igreja fica, a gente que é líder tem que se vigiar mais ainda. Mas olhar, estou ali na calçada, passou a muvuca, eu olho tranquilo, mas assim, não se envolva, não queira se envolver. Tome cuidado, se você vê que você está numa fraqueza, nós somos fracos, todos nós temos uma tendência de na hora, né, a gente vai querer fazer algum comportamento que não vai pegar bem. E aí você abre brecha para a sociedade. É o crente, né? Aí fulano que prega, aí fulano que louva, aí fulano que é da igreja, olha ali, olha lá os babão dos candidatos. É os babão. Olha, fazendo isso, fazendo aquilo, não cai bem. Sem falar que existe dentro da igreja novos convertidos. E que eles não têm a maturidade também de certas ocasiões. Ele vê o antigo, o cara que está na igreja, oxente, pode, e já fica meio confuso. Então a gente tem que tomar cuidado, é um assunto bem delicado. Tanto para os novos na fé, como para o povo do mundo, como eles vão ver a gente. Então eu posso, mas isso é conveniente? Isso vai glorificar a Deus ou isso vai entristecer meu irmão? Isso vai gerar discussão, isso vai gerar briga. Então... complicado, mas o pecado não tem pecado em você defender, em você ir, você olhar, mas a forma que você se comporta, dependendo da forma que você se comporta, aí se torna um pecado. Por isso que a gente deve fugir e evitar, se abster de certos comportamentos, de certas circunstâncias, tá certo? Aí vamos lá, Colossenses 3:5 diz, assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, a imoralidade sexual, a impureza, aí diz, as paixões, os desejos maus, a ganância e a idolatria. Ele está dizendo, faça morrer todas essas coisas. 1 Tessalonicenses 4 diz, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Olha aí, a parte do controle, que é um fruto do Espírito Santo, é o domínio próprio. Aí aqui em Tessalonicenses ele está dizendo, saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. O corpo é o templo do Espírito Santo. Por isso nós temos que ter bastante cuidado. Então, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagões que desconhecem a Deus. Olha o que ele está dizendo. Ei, discípulo, ei, povo de Deus, se controle. Porque se você não se controlar, vocês vão estar agindo igual o povo que não conhece a Deus. E tem uma hora que numa passeata política, num evento político, quando você olha o crente lá no meio, você não consegue nem ver que ele é crente, porque ele está totalmente envolvido. Então, a pessoa está agindo como aqueles outros que desconhecem a Deus. Um monte de gente que desconhece a Deus, que desobedece a Deus, está se comportando daquela forma, e você está lá no meio se comportando também e andando com gente que se comporta daquela forma. Que é outra coisa que a gente deve ter cuidado, as companhias que a gente tem. Ah, mas eu não faço nada assim, mas aquele grupinho, aquela roda dos escarnecedores está com aquele comportamento tudo errado e você está fazendo o que lá? Né? Procure um grupo mais, podemos dizer,
que esteja agindo de uma forma mais controlada, né? Não esteja no meio dessas más companhias, que elas podem corromper você, inclusive podem influenciar você. Então vamos tomar bastante cuidado com isso. Para encerrar, então falei da idolatria, da corrupção, da briga, da idolatria. Falei, agora vou falar do que todos nós já sabemos, né? Como é que a gente se liberta de tudo isso? Qual é o melhor caminho? Né? Como é que o cristão deve se comportar na política? O cristão, acima de tudo, ele tem que colocar Deus em primeiro lugar. Então, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, vai dizer assim: quer vocês comam, quer bebam, quer que façam qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então, vai se envolver na política, mas que Deus seja glorificado. Vai para uma passeata, vai vestir uma camisa, vai para um comício, mas que seu comportamento no meio daquela multidão faça as pessoas olhar que Deus habita em você, que você é educado, que você é pacificador, e que você não é idólatra, que você não é uma pessoa apaixonada, cega. Saiba se comportar, que seu comportamento, as pessoas consigam enxergar, aqui é um crente, ele está aqui, mas olha só a postura, olha só a ética, olha só a conduta desse irmão. Ele não participa das discussões, das brigas, dos exageros. Eu não vejo ele sendo um idólatra, um cara calmo, tranquilo, na dele. Mesmo assim ainda vão falar, né? Só o fato de você estar lá. Por isso é muito complicado, mas enfim, tudo que vocês forem fazer, façam para a glória de Deus. Deus tem que ser glorificado em cada ação nossa. Deus tem que ser glorificado em cada ação nossa. Mateus 6,33 diz: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Eu quero focar a parte A do versículo. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. É isso que nós devemos buscar. Em primeiro lugar, o reino de Deus. As outras coisas são as outras coisas. O que importa é que Deus esteja em primeiro lugar. Então, meus amados irmãos, nós devemos participar da política de forma correta, tá certo? Para ajudar, até dar ideias aos governantes, para aprovar leis justas, para refrear o mal e para praticar o bem. Você, enquanto cidadão, contribua para o bem da sua cidade. Mas eu quero dizer uma coisa muito importante para encerrar. Que você foi chamado para este mundo não para defender político e partido político. Você foi chamado para este mundo para proclamar o Evangelho de Jesus. A obediência cívica é importante, mas nós temos uma obediência maior. Nós fomos chamados para o ID, pregar o Evangelho a toda criatura, tá certo? Para que todas as pessoas que nele crêem se arrependam dos seus pecados e sejam salvas. Nós não podemos esquecer da nossa missão principal. A nossa missão principal é pregar o Evangelho. A gente tem que investir tempo pregando o Evangelho. É falar de Jesus, é falar que o pecado leva o povo para o inferno. Esse é o nosso chamado. A gente não foi chamado aqui para estar divulgando só projetos políticos, direitos civis, não. Existe uma missão maior do que essa. Não estou desconsiderando o direito cívico, não. Mas a nossa maior missão é pregar o Evangelho. É denunciar o mal. É ir contra o pecado. É fazer as pessoas enxergarem Jesus como o único e suficiente Salvador. Precisamos pregar o Evangelho, precisamos viver o Evangelho, precisamos glorificar a Deus, honrar a Deus, temer a Deus, obedecer a Deus. E é para isso que nós estamos aqui, nesse planeta de passagem. Jesus não veio para acabar com a desigualdade social, não. Jesus não veio para resolver os problemas do mundo, não, os problemas sociais. O problema da economia, o problema da educação, da saúde. Jesus não veio no mundo para isso. Jesus veio no mundo para salvar o pecador do inferno. Jesus veio para salvar o pecador.
Ele morreu naquela cruz para que eu e você pudéssemos ser salvos pela graça, porque nós também não somos merecedores, é a graça. Somos salvos pela graça. Então, por mais que Deus, Jesus, ele é contra a injustiça, ele alimentou a multidão que passava fome, ele curou pessoas que estavam doentes, mas acima de tudo isso, ele não veio para acabar com a fome, com todas essas coisas, ele veio para salvar o homem do pecado. Por isso que a nossa missão maior é essa, é sermos esse agente, sermos usados por Deus para pregar o evangelho a toda criatura, inclusive as nossas autoridades, evangelizar eles também, orar por eles, para que Deus quebre o coração, e ele reconheça que o Senhor deve ser o Senhor da vida deles, o Senhor Jesus deve ser o Senhor da vida deles, né? E como é bom quando um governante governa com honestidade, sem corrupção, né? A população toda ganha. Então, eu poderia falar muitas outras coisas, estão muitos slides aqui, mas pelo tempo não vai dar para fazer, como você falou assim, é muito resumido, mas eu acredito que eu citei algumas coisas muito pontuais e importantes para o que a gente está vivenciando hoje. Dia 15 está chegando. Vamos orar. Intensifique as orações por todos, deixe as suas paixões, desejos, esqueça o seu candidato que você tem em mente que você vai votar, esqueça a cor, ore. Não seja orgulhoso, não, ore por aquele que você, mesmo por aquele que você diz, eu não vou votar nesse, mas eu vou orar. Ore, oração não faz mal. Ore, para quem chegar lá naquela cadeira, assuma um compromisso com a cidade de realmente fazer coisas boas, para o benefício de toda a população. Então ore por todos os candidatos, ore pelo Brasil. E assim nós vamos encerrar esse estudo fazendo também essa oração, tá certo? Vamos ficar de pé e vamos orar por esse contexto que nós estamos vivendo, orar para que Deus cuide da nossa cidade, do nosso país, e que essas eleições ocorram dentro da maior tranquilidade e que seja feita a vontade do nosso Deus. Senhor Jesus, queremos te dar graças, ó Pai, pela tua palavra. Obrigado por esse estudo que, embora resumido, podemos aqui pontuar algumas coisas bastante importantes, na qual a tua palavra nos coloca e que nós devemos obedecer. A tua palavra diz que nós devemos fugir da idolatria. A tua palavra diz que nós devemos fugir das paixões desenfreadas. A tua palavra diz que nós devemos ser contra a corrupção. Tua palavra diz, ó Pai, que nós devemos ser pacificadores e não geradores de discórdia. Ó Pai, no contexto em que nossa cidade está vivendo, que o nosso país está vivendo, a minha oração começa por nós que somos cristãos, por aqueles que se dizem, ó Deus, evangélicos, discípulos de Jesus. Mas, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia desses que estão se envolvendo na política de forma errada, aceitando suborno, vendendo o seu voto, se vendendo, agindo com corrupção, com idolatria, com paixões. Ó Pai, tem misericórdia, liberta esses corações que estão presos à idolatria política partidária, cor de bandeira. Quebra, Senhor, quebra toda idolatria, que eles consigam enxergar, ó Pai, a luz da Bíblia, onde eles devem colocar a força, o pensamento e o coração. Que eles ajam baseados na palavra de Deus, que o Espírito Santo de Deus guie todos nós, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus nos guie nesse período de campanha eleitoral. Nos ajuda, Senhor, a fazer a escolha correta. Nos ajuda a não nos envolvermos com as coisas erradas e dar um bom testemunho em meio a esse cenário que nós estamos vivendo. Pai, eu quero orar por todos os candidatos a prefeito e a vereadores aqui de Timbaúba, do Seridó e do Brasil. Jesus, eu te peço misericórdia em primeiro lugar. Tenha misericórdia de todos nós, de todos os cidadãos e desses também que se colocam à disposição para estar à frente, para administrar a nossa cidade,
o nosso país, o nosso estado. Eu oro por todos, Pai, que o Senhor dê sabedoria, que as pessoas, meu Pai, esses candidatos possam agir com honestidade, com a verdade, que eles tenham compromisso com o bem-estar social desta cidade, Senhor. Coloca bons governantes, Senhor. Tenha misericórdia de nós, nos ajuda a população de Timbaúba, Senhor. Ajuda a população do Brasil a fazer as escolhas corretas para que a gente mude o cenário, Senhor, do nosso país. Mas acima de tudo isso, a minha oração é que Timbaúba dos Batistas conheça quem é Jesus e seja transformado pelo poder da palavra do Evangelho de Deus, porque isso está acima de qualquer coisa. Que o Senhor nos use, Senhor, para evangelizar, para pregar, discipular e mudar a história dessa cidade, não através de um ato político, mas através do poder da palavra de Deus. Que nós possamos ter ousadia para pregar o Evangelho aqui nessa cidade, em todo o país, aonde o Senhor nos mandar. E que as pessoas reconheçam que são pecadoras e que sem Cristo vão para o inferno. E assim possam o Espírito Santo de Deus convencê-las do pecado. E essas pessoas ter um encontro real com Cristo e consequentemente a sociedade será melhor. Porque aquele que anda com Jesus, ele tem prazer em fazer o bem, ele tem prazer em ser honesto. Então, a minha oração, Senhor, é por todos os governantes, mas acima de tudo, para que haja convenção nessa cidade. Que as pessoas creiam em Cristo, mudem seus comportamentos e sejam guiados pelo Espírito Santo de Deus. É assim que eu oro, no nome de Jesus, é amém e graças a Deus. Meus amados irmãos, desejo a vocês uma ótima noite. Esse foi o nosso estudo e até uma próxima oportunidade.